Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline Basso, eu tô aqui a pedido da Urjana, uma querida amiga, para contar para vocês como foi a minha experiência e a minha vivência na Dinamarca, em meio à educação infantil e também como autora do livro Crianças Dinamarquesas. Então eu vou começar mostrando para vocês um pouco do que me despertou a atenção para estudar o povo nórdico, os costumes deles, a educação e as crianças. Tudo começou com uma necessidade de entender qual era a minha missão nesse mundo, qual era o meu propósito e o que realmente poderia me fazer feliz. O engraçado é que por muitos anos eu trabalhei com desenvolvimento humano, eu tenho uma gestão, eu tenho uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, trabalhei muito tempo na liderança de equipes, sou formada em comunicação social e para mim muito do que eu vivia não fazia sentido. Aqui no Brasil, dentro da cultura das empresas e das escolas, ainda utiliza-se muitas técnicas e metodologias que levam à competição, à meritocracia, não que eu não ache que seja positivo em alguns contextos, mas eu comecei a perceber que o mundo, o nosso mundo, a nossa sociedade, estava caminhando para uma coisa muito mais de superficialidade e as pessoas cada vez buscando algo mais dentro dos relacionamentos, seja dentro da empresa, na família, no bairro, na escola. Então eu comecei a ficar descrente de tudo que eu tinha estudado e de tudo que eu aplicava no meu dia a dia, no meu trabalho. A questão de, você precisa fazer alguma coisa, se você fizer atingir uma meta, você ganha uma premiação. Então vamos fazer reunião de feedback e aí eu vou apontar o que é positivo e o que é negativo. Isso sempre me deixou muito desconfortável. Falar do outro e ouvir crítica é uma coisa que nós não estamos preparados para fazer. A falta de empatia, a falta de relacionamentos saudáveis dentro das empresas, o que eu sempre ouvi e o que eu vivi na prática. Nós não estamos preparados para construir bons relacionamentos no ambiente de trabalho. É aquele jargão que todo mundo fala. É muito difícil trabalhar com pessoas. Você pode ser um administrador, você pode ser um gerente, você pode ser um grande empresário. O produto se vende, as ideias vêm, tecnologia e inovação. O problema cai sempre nos relacionamentos humanos, na dificuldade em lidar, em entender e de ter empatia. Ouvir com atenção, se colocar no lugar do outro, dar um feedback que realmente faça sentido e tenha efeito. Bom, pensando em tudo isso, eu comecei a ver o que eu queria da minha vida a partir dali e comecei a buscar novas filosofias de vida. Então comecei com prática de meditação, fiz um curso de mindfulness e ao mesmo tempo já ia estudando sobre educação, que era um tema que eu gostava bastante. Eu já tinha assistido todos os documentários sobre educação dos países nórdicos, já tinha assistido séries no Netflix que falavam sobre Finlândia, Dinamarca, Noruega e vários outros países e comecei a ficar encantada com tudo isso. E aí foi onde eu descobri, recebi de presente esse livro, que é o pequeno livro do Ruga. A maioria das pessoas tem dificuldade na tradução dessa palavra que é dinamarquesa, mas que quer dizer tudo aquilo que nos traz aconchego, tudo aquilo que nos permite nos sentir bem. Então não tem uma tradução literal, mas, por exemplo, aqui, o que eu mais gosto de fazer é estar na minha casa, ter um tempo para eu poder pensar, refletir, tomar um chá, comer um biscoito, receber visitas dos amigos, dos familiares. Às vezes eu saio, vou até ali o quintal, eu posso ver o pôr do sol dali, eu posso contemplar o céu, eu posso ouvir os pássaros cantando, ficar em meio à natureza. Então tudo isso que faz com que eu me sinta bem
poderia ser traduzido na palavra ruga. Eles costumam dizer, os dinamarqueses, né, de onde tem origem essa palavra, que ruga é só a gente pensar o seguinte: aquilo que não está para vender na prateleira do supermercado e nem na loja do shopping. É aquilo que só pode ser encontrado nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, e que muito provavelmente essas coisas elas vão estar aqui dentro, elas não vão estar nem no ambiente externo, porque eu só encontro a paz, eu só encontro a tranquilidade e a alegria aqui dentro. Primeiro precisa existir em mim, para depois eu conseguir ver nas outras coisas, seja no céu, seja no pássaro. Então, com essa filosofia eu falei, pronto, gente, tá aí. Se eu conseguir manter um estado de espírito que seja ruga, né, ou rugali, como eles falam lá, então eu consigo levar isso para o ambiente da empresa, para o ambiente familiar, para os meus relacionamentos pessoais, profissionais, e aí está a resposta. Parece fácil, mas não é bem fácil assim. Mas foi aí que me despertou uma vontade, um sonho e também uma mudança de vida. Eu decidi que eu não trabalharia mais no ambiente corporativo e que eu ia me dedicar ao ambiente educacional e trabalhar com crianças. Então, o que eu fiz? Pedi férias. Eu já tinha feito cursos na área de psicopedagogia. Psicologia é uma área que sempre me cativou muito, eu sempre gostei muito de ler, de estudar sobre isso. Fui fazer uma especialização, fiz, concluí e falei, preciso pensar num novo modelo. Eu quero ser mãe, eu vou ser mãe e eu tô muito descrente com as possibilidades que tem hoje em dia no mercado. No nosso país, não só no mercado, né, no país de uma maneira geral. Então eu ficava pensando, como é que eu consigo ter um filho, criar um filho, me dedicar a ele e fazer com que ele viva e sinta toda essa filosofia, sendo que eu vou ficar 8 horas dentro de um ambiente de trabalho e que quando eu chegar em casa eu vou trazer esses problemas, porque é inevitável, meu cansaço, tudo, e uma criança no meio de tudo isso como fica. Então, não fazia sentido. Comecei a pensar em algumas alternativas que eu poderia ter. E, com o que eu já estava estudando e com essa nova filosofia, comecei a comentar com as pessoas falavam assim, por que você não cria algo novo? É o que está todo mundo querendo, é o que está precisando. Ah, mas eu não tenho experiência, como é que eu vou fazer? Então eu conversei, até que meu marido falou, então vai buscar experiência na fonte, onde você está estudando. Larguei tudo aqui, pedi férias e fui. A princípio seria apenas no período de férias, mas eu consegui um tempo maior de estágio. Eu fiquei numa escola dinamarquesa, só que localizada em Londres, feita por pais dinamarqueses que precisaram se mudar para Londres por conta do trabalho e que também não acreditavam e não queriam aquela metodologia rígida, engessada, tradicional, né, cartesiana dos britânicos para os filhos. Então eles montaram como se fosse uma cooperativa de pais e bem no coração de Londres acontece essa educação dinamarquesa. O fato de eu ter escolhido Londres também é porque a língua é muito difícil falar dinamarquês. Eu acho que é entre as 5 mais difíceis no mundo de aprender. E como eu já sabia o inglês, então foi o lugar perfeito. Convivi com professoras incríveis, professoras e professores. Fiz amizade com os pais, com o diretor, com a coordenadoria. E essa experiência foi muito rica e muito importante para mim. Por quê? Ela serviu para mostrar que não adianta ter um livro chamado Crianças Dinamarquesas, um livro chamado Disciplina Positiva, cursos de comunicação não violenta e tudo isso. Nós, na nossa sociedade, da maneira como nós fomos criados, da maneira como nós nos relacionamos, as nossas crenças, os nossos paradigmas, quando a gente lê um livro desse, por exemplo, de criança dinamarquesa, ou quando a gente vai estudar disciplina positiva, é tudo muito bacana, é tudo muito bom. Só que não faz parte
da nossa vida ainda, entendeu? Não é o nosso dia a dia. E aí o que acontece? A gente recebe a informação, mas não sabe o que fazer com isso. E vivenciando dentro das escolas dinamarquesas, eu pude ver que a resposta para criar filhos bem-sucedidos, resilientes e felizes, para termos bons relacionamentos, para praticarmos a empatia, para conseguir se colocar no lugar do outro, e tudo isso que é ensinado em todas essas técnicas, a chave para o início de tudo isso e de sucesso está aqui dentro da gente. Enquanto a gente não virar a nossa chave, enquanto a gente não passar a ver o mundo com os olhos diferentes, acreditando realmente nas pessoas, acreditando realmente que as crianças são boas, que elas são puras, que não existe maldade, que criança nenhuma testa o pai, criança nenhuma manipula a mãe. Isso daí faz parte das crianças que nós criamos. Somos nós que vemos o mundo assim, não necessariamente as crianças são assim. Mas isso só foi possível convivendo no dia a dia. E tinha muitas vezes, muitas experiências que eu falava assim, nossa, não acredito nisso. Se fosse no Brasil, com certeza a reação do educador, a reação do pai e da mãe seria totalmente diferente e o resultado com aquela criança também seria outro. Então, o que foi de mais rico foi perceber o seguinte, é possível mudar. A gente começa primeiro estudando, a gente começa primeiro criando uma nova consciência de que existe algo novo, que não precisa ser mais do jeito que sempre foi. Não é porque meu pai apanhou e deu certo na vida, e eu apanhei e eu estou aqui, que precisa ser assim. Não, pode ser de um outro jeito, pode ser muito melhor do que isso. A gente não quer sobreviver, a gente quer prosperar. E aí a gente pega os dados do nosso país, dos países que têm essa cultura como a nossa, de muita competição, muito medo, muita insegurança, são vários outros fatores. E pega os dados desses países, claro que eles são melhores em tudo, mas um dia eles foram como a gente. E eles conseguiram mudar e evoluir. Então isso nos mostra que nós também podemos, com despertar de consciência, estudando mais, mudando o padrão de pensamento, realmente pegando o que é bom e que deu certo nos outros países e copiando. A gente não precisa criar teorias novas, filosofias novas, só vamos copiar o que é bom. Mas para isso, precisamos abandonar velhos vícios, velhos dogmas. Então, eu vou resumir para vocês algumas das lições mais importantes que eu aprendi com os dinamarqueses e durante esse tempo que eu convivi na educação infantil, lá na escola, na Daily School, no coração de Londres, que é formada por pais e educadores dinamarqueses.